Meus amigos, nem juiz, nem Rogério Ceni, nem Bahia, nem ninguém impediu o Vasco hoje de ganhar o jogo por 3-1 contra o Bahia. Um jogo muito importante, um jogo que era extremamente importantíssimo aí os 3 pontos serem conquistados em São Januário, e o Vasco conquistou essa vitória até mesmo quando o juiz prejudica o Vasco, claramente aí o Vasco muito prejudicado. Era para ter hoje 2 jogadores do Vasco com a perna fraturada e que nem falta o juiz marcou nos lances. Infelizmente, mais uma vez, o Vasco sendo prejudicado, mesmo ganhando o jogo, mas fez o seu papel com um homem a mais, conseguiu vencer o jogo, virar a partida. O show do Coutinho, cara. Se o Coutinho não estiver na próxima convocação da seleção brasileira, meu amigo, você aí que é vascaíno, nunca mais torça pra seleção, cara. Esquece essa porcaria, porque o que o Coutinho tá jogando é um absurdo. É um absurdo. Sinceramente, cara, disparado, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Joga demais, joga muito, vem destruindo aí os adversários, mostrando por que jogou muitos anos no Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique. Certamente aí a gente espera que o Coutinho continue nessa toada, que ajude mais ainda o Vasco. Vamos falar muito do que foi o jogo hoje, mas antes explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Pois é, pessoal, com essa vitória maravilhosa, o Vasco chegou à 13ª colocação com 27 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Já não temos mais nenhum jogo a menos aí dentro da competição e o Vasco está hoje a 5 pontos do primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Importantíssima essa vitória no jogo de hoje contra o Bahia, um jogo que começou bem truncado, né? Um jogo até certo ponto que se propôs em alguns momentos para o Vasco. O Bahia estava bem nervoso, só que o Vasco mostrou total desespero pro torcedor naquela falha grotesca do Lucas Freitas, que não é zagueiro pro Vasco, cara. Tá bem nítido isso aí, né? Que não dá para esse cara vestir mais a camisa do Vasco. É horroroso, não dá pro Diniz continuar atuando, colocando esse cara em campo. E a gente espera que o Robert Renan seja o titular da zaga do Vasco, num jogo tão importante quanto o Cruzeiro, e que o Lucas Freitas não entre mais como titular do time do Vasco. Porque quantos jogos mais esse zagueiro vai ter que continuar falhando para o Diniz tirar ele do time, né? Porque não dá mais para jogar com o Lucas Freitas. O Hugo Moura também colaborou um pouco ali para o erro, ele acabou escorregando, né? Talvez se ele não escorrega, poderia tentar alguma coisa ali diferente, mas o erro maior foi do Lucas Freitas, que errou muito o passe, deu o passe muito atrás ali, quase um contrapé do Hugo Moura, e o Bahia chegou o primeiro gol num vacilo tremendo do Vasco. No momento que o Vasco estava querendo ter um amplo domínio do jogo, o Bahia não estava fazendo nada. Até na transmissão do Prime Video, o comentarista Rafael Oliveira falou que o Bahia não estava criando chances para conseguir fazer o gol. Já na sequência, o Vasco entrega o gol para os adversários. O Vasco chegou a incríveis 9 gols entregues para os adversários. É disparado no Campeonato Brasileiro o time que mais resultou em jogada de gol para o adversário. E com certeza isso passa pelo trabalho do Fernando Diniz com a velha mania de querer sair jogando lá de trás, né? Por isso que o Vasco vem sofrendo, não temos jogadores de tanta qualidade assim. Em todo jogo o Vasco acaba falhando, né? Felizmente, dessa vez o Vasco conseguiu reverter a situação, graças também à expulsão, né? Já era para ter tido um jogador expulso, quase quebrou a perna do Coutinho, o juiz sequer deu um amarelo, sequer marcou falta no lance. E ainda para piorar, mano, era bola pro Vasco. O Bahia ficou com a bola e não devolveu a bola pro Vasco. Nem fair play do Bahia teve na jogada. E com certeza foi um show de horrores a arbitragem hoje. Achamos um árbitro aí pior no mundo do que o Daronco, né, cara? Infelizmente, nem lembro o nome desse infeliz, desse juiz aí que roubou o Vasco hoje. O cara foi até no VAR no lance lá contra o Pumita lá, cara. O cara quase arrancou a perna fora do Pumita. O cara ficou meia hora no VAR, não deu a expulsão e não expulsou o cara do Bahia, cara. Absurdo a arbitragem hoje. Mas falando do que foi o primeiro tempo ali, logo após o gol do Bahia, o Vasco tentou pressionar um pouco, porém, veio a expulsão aí do Jean Lucas, deu uma cotovelada no rosto do Barros, vindo a gente comentando que não era para ser expulso. Era para ser expulso, mano. Era rua mesmo, e o juiz tá certo. Expulsou, pelo menos nisso, né, seu juizão? Tentou roubar o Vasco, mas pelo menos o senhor expulsou, né? De 3, um foi expulso, né? Com certeza aí essa expulsão veio num momento muito favorável para o Vasco. O Vasco começou a amassar o Bahia. Rapidamente chegou ao gol de empate com o Coutinho, que está sendo aí dos artilheiros do Vasco na temporada. Com certeza aí o Coutinho crescendo demais, fazendo gol de tudo quanto é tipo, fazendo gol de cabeça, fazendo gol de falta, só não faz gol de escanteio ainda, né? Daqui uns dias tá fazendo um gol olímpico aí também, ele tá tentando, hein? Com certeza o Coutinho vem desempenhando um futebol maravilhoso, vem jogando o que não jogava há muito tempo. Ele tá feliz, cara. A gente vê no jogo que o Coutinho tá feliz de estar no Vasco.
tá curtindo esse momento aí, ele quer voltar à seleção brasileira, eu tenho certeza absoluta disso, todo mundo tem, né? O Coutinho quer jogar a próxima Copa do Mundo, tá mostrando para aquele velho, daquele técnico da seleção que só convoca jogador mulambo, cara, que ele tem que ser o camisa 10 da seleção, ele tá mostrando isso. É um jogador de altíssima qualidade, cara. Se ele estivesse jogando no Flamengo, certamente ele já seria até o capitão da seleção brasileira. Mas não, por jogar no Vasco ele não é convocado. Isso é simples, é nítido, é notório. Jogador que atua no Vasco não vai para a seleção brasileira. Infelizmente, né? Claramente aí leva o torcedor sempre a suspeitar dessa Confederação Brasileira de Futebol, que sempre foi uma porcaria. Sempre teve aqueles convocados sem merecimento, jogador aí que atua no queridinho, né, cara, da CBF. É assim que funciona, né? Com certeza a gente espera que o Coutinho continue fazendo seu bom trabalho no Vasco, continue jogando bem aí para ajudar o Vascão a seguir em frente no Brasileirão. Como eu falei, a gente deu um salto muito importante na tabela, graças a esse gol de empate do Coutinho. E no segundo tempo, o Vasco teve uma maior tranquilidade, porque se o Vasco tivesse que ainda buscar o empate no segundo tempo e a virada, poderia ficar um pouco perigoso o jogo, né? O Bahia ia ter um pouco mais de vantagem, ia estar com o placar na frente. Por isso foi muito importante o gol de empate do Coutinho já no primeiro tempo. Uma assistência do Carlos Cuesta, que, cara, pô, tá de sacanagem, mano. Um zagueiraço desse aí que o Vasco trouxe. Palmas aí para o Admar Lopes, que conseguiu contratar o Carlos Cuesta. Saiu o horroroso, o pior zagueiro da história do Vasco, João Vitor, e veio o Carlos Cuesta, um xerifão nato, um cara de extrema técnica, um jogador que, se precisar até atuar de lateral direito, ele faz ali, porque jogou bem hoje, jogando pela lateral direita, porque muitas vezes o PH estava espetado lá na ponta direita e o Carlos Cuesta estava meio que armando ali o jogo na lateral, cara. Com certeza ele mostra total qualidade, é um jogador que passa segurança. Tem um lance ou outro ali que ele dá uma vacilada, mas eu acredito que isso é ritmo de jogo e também, com certeza, entrosamento com os seus novos companheiros. Ele tendo isso aí, estando 100%, amigo, vai ser disparado um dos melhores jogadores aí, zagueiros do futebol brasileiro. Com certeza vai estar na próxima Copa, se Deus quiser, aí, com a camisa do Vascão aí, representando o Vasco lá na Colômbia. E tomara, quem sabe, também o Andrés Gomes, né? Hoje ele não foi tão insinuante assim, é um jogador arisco, liso, mas não fez aquele jogo que a gente esperava, né? Dele, assim, jogando os 90 minutos praticamente. Mas ele fez um jogo aceitável, esperava aí mais do jogador atuando na dele, né? Na ponta direita. Mas o time como um todo foi muito bem, né? No segundo tempo, o Vasco voltou totalmente focado, que precisava vencer essa partida de qualquer maneira, com um jogador a mais, né? Não pode vacilar como o Vasco vacilou no jogo contra o Ceará, também vacilou naquele jogo contra o Vitória, né? Muita gente esquece, o jogo foi no Barradão, o Vasco tomou a virada com um jogador a mais. Com certeza, dessa vez, o Vasco não deixou escapar esse resultado, conseguiu virar o jogo já ali com o Pumita Rodrigues, um escanteio cobrado, o Pumita Rodrigues subiu ali e fez um golaço, cara. Tá jogando muito, né, cara, como lateral esquerdo. Como outro dia eu vi um comentário, acho que foi no podcast lá no GE Vasco, cara. Os caras até falaram, o Pumita Rodrigues joga bem em qualquer posição, menos na dele na lateral, né, na lateral direita. Na lateral esquerda, o cara tá pra muitos aí sendo titular incontestável. O Piton voltando, meu amigo, vai ser reserva do Pumita. Vai ter que comer muito feijão aí, Piton, pra ganhar a titularidade do Pumita aí na lateral esquerda. O Pumita tá jogando bem. E detalhe, ele tem um contrato vencendo em dezembro. Inclusive, pode deixar o Vasco. O jogador vem crescendo bastante com o Fernando Diniz. Claramente o Vasco tem que buscar essa renovação contratual com o Pumita Rodrigues. O jogador quer ganhar mais minutos para estar na próxima Copa do Mundo. E por ter um contrato aí mais curto, o Vasco tem que ficar esperto aí, já que precisa ter um elenco sempre mais forte para a próxima temporada, né? Esperamos aí que o Pumita renove esse contrato, que ele continue jogando bem para fazer jus, sim, claro, a renovação. Depois disso aí, o Bahia fez inúmeras modificações no time, né? O Vasco também fez uma ou outra mudança ali do Diniz, demorou até certo ponto para tirar o Nuno Moreira, tirar o Coutinho, estavam desgastados. E logo depois ali, o Vasco conseguiu pressionar e chegou o terceiro gol, um gol contra o Luciano Juba, no erro de passe, o erro técnico do Pirata resultou aí no gol contra aí para o Vascão, e o Vasco chegou a fazer 3-1. Como a gente até falou mais cedo aqui no nosso canal, eu falei que ia ser 3-1 para o Vascão, acertei o placar. Só não acertei quem fazia os gols, acertei só um, que foi o Coutinho, e o Verratti mais ou menos, né? Porque o terceiro gol saiu do pé dele, né? Com certeza ali tem méritos no Verratti ali, aquele erro técnico dele, o gol contra fez o Bahia, né? Mas, com certeza, foi um ótimo resultado. Vamos comemorar demais. Vascão, como eu disse, 13º colocado com 27 pontos. Agora, final de semana, sábado, 6h30, São Januário tem que pulsar para o Vasco ganhar do Cruzeiro. Vai ser de extrema importância para o Vasco vencer esse jogo aí e se distanciar mais ainda da zona do rebaixamento. O Vasco pode abrir, meu amigo, cerca de 8 pontos para a zona do rebaixamento, dependendo da combinação de resultados. Isso é muito importante
para a sequência da temporada e o Vasco respirar mais tranquilo, visar outras coisas dentro do Campeonato Brasileiro, porque se vence, o Vasco chega a 30 pontos, cara. 30 pontos aí já é uma pontuação muito boa, dá uma tranquilidade maior para o Vasco tentar, quem sabe, uma pré-Libertadores via Brasileirão, quem sabe um milagre, né? E também tentar se garantir ainda, pelo menos com a Sul-Americana na próxima temporada. Comenta aí o que você achou desse jogo muito importante, com certeza o juiz foi o cara da partida negativamente, positivamente o Coutinho disparado, o melhor homem em campo. Certamente ali também tem um Pumita, né? Compete ali um pouco com o Pumita, mas para mim o Coutinho foi disparado ainda, o melhor em campo, tá jogando demais, hein? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço e é nóis.